queridos do internauta, você que está abrindo a sua telinha agora, eu sou Sandra Cruz, falo daqui da paróquia São Francisco de Assis, aqui em Cubatão, onde está acontecendo o encontro com o tema Temperamentos Controlados no Espírito Santo. E aqui eu estou com vários pregadores, pregadores que são ungidos do Espírito Santo, que pregam a palavra de Deus com toda a unção do Espírito. Eu gostaria que cada um deles falasse o seu nome, se apresentasse aqui para vocês. Certo? Meu nome é Célio Pérez, participo aqui na paróquia, há muito tempo no Ministério de Música também, e é um prazer imenso fazer parte desse evento, Temperamentos Controlados pelo Espírito. Eu sou Lourdes Pimentel, eu trabalho aqui na paróquia, sou secretária e também fui convidada para participar desse encontro. A minha palestra no encontro foi Temperamento Meu. Me chamo Anderson Oliveira, faço parte da paróquia São Francisco de Assis. E nesse encontro eu vou falar um pouquinho sobre temperamento colérico. Meu nome é Hamilton, também faço parte aqui da paróquia São Francisco de Assis. Com muita alegria estar participando aqui desse encontro. O meu tema foi sanguíneo. Meu nome é Vanildo Martins, participo aqui na paróquia. Convidado a participar também desse encontro, a minha pregação é Plenos do Espírito Santo. Hamilton, o teu tema é o Sanguíneo. Sanguíneo, O sanguíneo, ele se dá bem ou se aproxima mais, uma semelhança com qual temperamento? Então, o sanguíneo, ele por ser uma pessoa muito otimista, uma pessoa amigável, ele se dá bem com todos os outros tipos de temperamento. É claro que, por ele ser uma pessoa muito otimista, pode ser que gere uma crise com o melancólico, por exemplo. Mas sempre há um equilíbrio, porque nem todo mundo tem 100% de um só comportamento. Então pode ser que ele se dê bem com qualquer um dos outros três. Certo. Na sua opinião, o sanguíneo, qual o maior defeito do sanguíneo? O sanguíneo, terminar aquilo que começa e cumprir horários. Não, o defeito? Defeito. Ele tem muita Ele dificuldade. não cumpre, então, horários. Tem muita dificuldade em cumprir horário porque é um temperamento que causa esquecimentos. Por ele não saber dizer não, aceitar muitos compromissos, ele tem essa dificuldade. Boa tarde. A paz de Jesus e o amor de Maria. Quero começar dizendo que o meu coração se enche de alegria nesta tarde, porque quando nós falamos em encontro de aprofundamento, encontro de formação, costumamente as pessoas, em particular os católicos, não gostam de participar. Mas quando tem aqueles títulos cura, libertação, show, muitas pessoas querem participar. Meu coração se enche de alegria porque hoje aqui está um povo chamado e eleito por Deus. Porque, meus irmãos, uma conversão de superfície, de emocionalismo não leva ninguém ao céu. Mas uma conversão de aprofundamento, de querer tomar a forma de Jesus, essa conversão sim nos leva para a glória de Deus. Então quero convidar vocês a aplaudir o seu irmão que está do lado por estar aqui esta tarde. Aplaude o teu irmão. Porque, meus irmãos, como o nome diz, aprofundamento é ir mais profundo em algo, em algum assunto, e não ficar na superfície, seja o assunto que for, porque a palavra do Senhor diz, o próprio Senhor diz, onde um ou dois estiverem reunidos no meu nome, eu aí estarei presente. Quando Jesus caminhava pela Galileia, por toda aquela cidade, Cafarnaum, ele não avisava um dia antes dizendo, estarei lá em Cafarnaum amanhã para fazer uma oração de cura, não, mas ele ia, e onde Jesus estava, a libertação acontecia, a cura acontecia, a salvação chegava. Então o mais importante é estarmos na presença do Senhor. Isso é o mais importante neste dia. Mas temos um assunto em particular nesta tarde, que é comportamento, temperamento controlado pelo Espírito, não é isso? Eu estarei falando aqui sobre o sanguíneo, essa primeira carinha que não sei se vocês conseguem visualizar. Aqui essa primeira, sanguíneo. Então, muitos estão acostumados em ver-nos pregando,
Mas a formação, o aprofundamento é um pouco diferente da técnica de pregação. Estarei falando de forma mais pausada. Se quiser me interromper, Hamilton, preciso escrever alguma coisa, pode falar comigo. Estaremos batendo um papo essa tarde, tá bom? Pega a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. A Bíblia Ave Maria, a página 1547. Como o João falou, comida boa e de mastiga devagar. Não é assim, João? Não tem pressa. Então, quando todos encontrarem a passagem, começaremos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Quem não encontrar, pede ajuda. O título é As Virtudes Cristãs. Versículo 5. Por estes motivos, esforçai-vos quanto possível por unir a vossa fé à virtude, a virtude à ciência, a ciência à temperança, a temperança à paciência, a paciência à piedade, a piedade o amor fraterno, o amor fraterno a caridade. Se estas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero falar algumas coisas sobre temperamento primeiro. Quem aqui já viu falar nos jesuítas? A ordem religiosa jesuítas. Alguns conhecem. O nosso Papa, ele é o primeiro padre jesuíta, primeiro padre, bispo jesuíta a ser um Papa durante toda a história da igreja. Os jesuítas são conhecidos por ser uma ordem religiosa que estudam muito. O evangelho chegou a toda a Europa através dos jesuítas. Os padres, os religiosos jesuítas, são aqueles que se preocupam na evangelização. Tanto que no Brasil, quem descobriu o Brasil foram os portugueses, mas quem catequizou foram os jesuítas. Então isso é história para nós. Então os jesuítas se preocupam muito em estudar o temperamento humano. Por quê? Porque quando você conhece o temperamento, você consegue lidar melhor com o outro. Uma evangelização mais eficaz, uma pregação mais eficaz, um relacionamento mais eficaz, parte do princípio de conhecer o temperamento do outro. E é claro, antes de conhecer o temperamento do outro, conhecer o meu mesmo. Isso é o mais importante. Então, os jesuítas, eles foram fundados por Santo Luís de Loyola e São Francisco Sales. Dia 31 agora, não foi, João? Comemoramos Santo Antônio não, São Luís, São Loyola, né? Então, os jesuítas estudam muito o temperamento humano. Então, para isso, eu trouxe duas coisas aqui, se vocês quiserem anotar, não tem pressa. O temperamento é mais profundo do que nossa consciência. É um poder inconsciente que opera sem cessar. Tem um efeito inevitável em nossa vida consciente, em nossas emoções, intelecto e vontade. Precisamos nos conhecer e, mais do que nos conhecer, saber por que agimos daquela maneira. Quantas vezes você se perguntou, por que estou agindo dessa maneira? Por que quando aquela pessoa conversa comigo, eu reajo dessa maneira? Ou, voltando um pouco no que o João falou, porque quando eu olho para uma pessoa sem nem menos ter conversado com ela, eu faço um pré-julgamento. Não fui com a cara dessa pessoa. Por quê? O temperamento, ele não pode ser mudado. O temperamento é imutável, ele já existe dentro de nós. E ele trabalha dentro do nosso inconsciente, transformando o nosso consciente, as nossas atitudes, sem nem menos prestarmos atenção. Vejam só, tem coisas que eu presto mais atenção e outras coisas que eu não consigo prestar tanta atenção. Vocês podem mesmo avaliar. Tem estilos de pregação que você gosta mais, tem estilo de pregação que você não gosta tanto.
Tem pregações que o tom de voz não te agrada tanto, como tem tom de voz que te agrada. Então são essas coisas que nos movem e que são transformadas dentro de nós, um mecanismo dentro de nós chamado temperamento. O autor desse livro também, ele nos traz algumas coisas interessantes antes de entrarmos no temperamento em si. Cuidados especiais quando se estuda os temperamentos. Não tentar discernir o temperamento dos outros, porque há uma tentação imensa quando estamos estudando o temperamento, e todo temperamento tem suas fraquezas e suas fortalezas. E quando nós falamos das fraquezas, nós começamos a visualizar outras pessoas. Olha, eu conheço fulano que é assim. Então a primeira tentação que nós precisamos fugir é tentar descobrir hoje o temperamento dos outros. Primeiro descobrir o nosso temperamento. Não esconder no temperamento que possui falhas que podem ser reparadas. Assumir, de fato, esse é o meu temperamento e essa falha pertence, então eu preciso trabalhar essas falhas. Por isso é importante, num aprofundamento, você trazer caneta e papel para ir anotando. Não considerar um temperamento mau e outro bom. Não. Tudo faz parte de um mesmo pacote. Esse é o meu temperamento e ele vem com as suas fraquezas e com as suas fortalezas. Não entristecer-se com o temperamento que possui e desejar ter nascido com outro temperamento. Porque todo temperamento, como eu já disse, tem suas fraquezas e suas fortalezas. Tá bom? Outra coisa, uma mudança inicial muito importante, ele diz. Uma mudança muito importante para o cristão no estudo de temperamento é mudar sua linguagem a respeito da definição de jeito de ser. Ao denominar o jeito de ser, não se deve dizer que possui um gênio. Alguém diz, aquela pessoa possui um gênio bom, um gênio ruim, ou ainda um gênio difícil. Quem nunca ouviu esse termo? Muitas vezes nós mesmos utilizamos esse termo. Gênio é um sinônimo de espírito, de demônio, não de temperamento. O salvo em Jesus possui temperamento e não um gênio, tá bom? O que devemos saber inicialmente sobre os temperamentos? Nenhum temperamento foi criado pelo diabo. Todos os temperamentos foram criados por Deus. Nenhum temperamento é mau ou bom em si mesmo. Todo temperamento possui fraquezas e possui virtudes, como eu tinha dito. As fraquezas podem ser vencidas pelo controle do Espírito Santo, e aí eu quero abrir um parênteses dizendo o seguinte: é importantíssimo começar e terminar esse aprofundamento. Por quê? Vocês passaram por todos os temperamentos e vai ter o fechamento, que é, e agora, como que eu faço? Então, cenas dos próximos capítulos. Não faltem amanhã, porque amanhã, no fechamento, você vai saber o que deve ser feito para controlar esse temperamento. As virtudes do temperamento podem ser lapidadas e melhoradas pelo controle do Espírito Santo. Em todas as pessoas há mais que um temperamento, e um que predomina sobre os outros. Então vocês vão perceber que algumas coisas vocês encontrarão no temperamento de sanguíneo, de colérico, de fleumático, porém um prevalece em nós. Um temperamento ele prevalece em nós, embora tenhamos algumas coisas nos outros temperamentos. O inimigo pode influenciar e trabalhar por meio das fraquezas do temperamento do homem. Por isso é importante conhecer o temperamento e como controlar esse temperamento, já que nós sabemos que não tem como mudar. Se não tem como mudar, há como controlar. E se não sabemos controlar, o inimigo influencia muito nós ao pecado por meio do nosso temperamento. Então eu quero entrar agora, junto com vocês, em algumas características gerais do sanguíneo, lembrando que é para que eu faça uma autoanálise e não do outro, tá bom? Então eu estarei falando das características gerais do sanguíneo, em seguida falarei das forças ou virtudes desse temperamento, no final falarei sobre as fraquezas e no final algumas coisinhas aí que deixarei para amanhã, tá bom?
Então vamos lá, características gerais do sanguíneo. O sanguíneo, ele é cordial. Todo mundo quer ser sanguíneo agora, né? O sanguíneo, ele é cordial. Ele é eufórico e vigoroso. É o cara que é muito eufórico. É aquele pau para toda obra. Pode contar comigo. Tá precisando o quê? Vamos lá. Vamos. Aquele que diz sim para tudo. É receptivo por natureza. É um cara acolhedor. É aquele cara que fica lá na porta. Seja bem-vindo. Boa noite, boa tarde, a paz de Jesus. É impressionável. Toma decisões na maior parte pelos sentimentos. É divertido e contagia os outros. Como está a sua cabeça aí agora? Tem pessoas rindo. Fuja a tentação de ver pessoas na sua mente, viu? É eletrizante e eletriza os outros. Sempre tem amigos. Sabe sentir as alegrias e dores dos outros com facilidade. Bom, chegando aqui, parece que essa pessoa já está no céu, né? Não se entristeça se não encontrou nada ainda de sanguíneo. Possui capacidade de fazer os outros sentir-se importante para ele, e de fato é. Gosta de estar rodeado de pessoas das quais ele é a vida do grupo. Geralmente fala antes de pensar. Agora todo mundo lembra de alguém. É aquela pessoa que fala antes de pensar. Pô, respondeu. Caramba, não era para ter falado isso. É franco e sua franqueza costuma desarmar aqueles com quem fala. Sua vida parece excitante e extremamente feliz, podendo causar inveja em temperamentos mais tímidos. Seus modos amistosos e falante fazem parecer mais confiante em si do que na realidade o é. Aquela pessoa que fala muito de suas qualidades. Olha, eu sei fazer muito bem isso. Aí você fala, olha, eu pintei minha casa, ficou assim, olha, além de pintar, eu sei fazer uma textura maravilhosa. Olha, eu pintei de vermelho, eu pintei um vermelho, eu conheço um vermelho que é muito bonito. Sua amabilidade, sua energia o ajudam a vencer os momentos difíceis da vida. Geralmente são bons oradores, conferencistas, vendedores, e se saem bem lidando com o público. Quando eu li esse título aqui, eu falei, não é para os pregadores não, né? Então geralmente são bons oradores, conferencistas, vendedores, e saem bem lidando com o público. Então aqui são algumas características gerais do sanguíneo. Agora, eu vou separar essas características gerais em virtudes ou forças e fraquezas. Tudo bem? Então, primeiro, as virtudes. É otimista e crê em meio às maiores adversidades. É um cara que não desanima fácil. Por mais difícil que esteja a situação, é um cara que ele continua crendo, otimista que tudo dará certo. Não desanima facilmente. Vive no presente. Ele não fica nem preso ao passado com o que aconteceu, nem preocupado com o futuro, o que há de acontecer. Com certeza o sanguíneo não sofrerá de depressão, porque a depressão nada mais é do que aquela ansiedade exagerada do que irá acontecer, e geralmente só irá acontecer o pior. Então o sanguíneo, ele é um cara que ele vive o presente, não está preso no passado e muito menos preocupado com o futuro. Esquece com facilidade o passado e não pensa muito no futuro, que eu já disse para vocês. Se entusiasma com as pequenas coisas e também com as grandes. É um cara que está sempre alegre, é uma pessoa que está sempre contente. Ele festeja tanto as pequenas conquistas como as grandes conquistas, assim considerada por ele. Se o projeto em que está fracassou, estará pronto para começar outro. Ele não para. Não deu certo, começa o outro. Tem afeição genuína para com as pessoas, é amistoso por natureza. Aprecia muito fazer novas amizades e gosta de estar perto de pessoas. Sabe aquela pessoa que está no banco, na fila do banco, você encosta, a pessoa começa a conversar com você? É assim. Eu brinco muito com a minha mãe.
Se você falar nome de remédio para minha mãe, você arrumou uma amiga. Porque ela sai conversando, fala para você todos os remédios que existem numa farmácia. É legal, quando eu estou com ela, para numa fila qualquer e geralmente começa a falar de dor, né? Porque chega uma certa idade, né? O assunto é dor. É dor na coluna, dor no joelho. E eu estou quase chegando lá, falei para minha mãe que logo eu ia ela bater no papo. Então ela chega na fila e já começa a conversar. Então essa pessoa que tem facilidade, chega numa fila ou qualquer lugar, já está fazendo amizade, gosta de estar com pessoas. Sente-se inquieto quando alguém não está feliz e quer fazê-lo sentir-se feliz. Aquela pessoa que percebe, aquela lá no último banco, quietinha, triste, e que muitos nem percebem. Ela vai lá e pergunta: por que você está triste? Fica feliz. É aquela pessoa que se preocupa com isso. Aí você começa a perguntar: existe de fato essa pessoa? Possui um coração terno e compassivo. Eu estou descrevendo Jesus aqui, né? Quando chegar nas fraquezas, é o mais sensível às necessidades dos outros, é sincero na exposição dos seus sentimentos, ele ama e esquece alguém mais depressa do que qualquer outro temperamento. Vou repetir essa daqui, tá bom? Ele ama e esquece alguém mais depressa do que qualquer outro temperamento. Vou ler de novo, tá bom? Ele ama e esquece alguém mais depressa do que qualquer outro temperamento. Não tem apego, não é isso? Resumindo, a alegria do sanguíneo tem enriquecido o mundo com um sabor especial. Amém? Amém. Vê algum personagem bíblico aí a sua mente? Tirando Jesus, é claro. Quem pode me falar aí um personagem bíblico? Primeiro com essas características gerais e agora com as virtudes. Porque se eu começar a falar das fraquezas, vocês vão matar logo. Opa, fulano. Tem alguém que vem à mente aí? Quem? Eu? Quem falou eu? Marcelo? Quem? Algum personagem bíblico? Maria. Quem mais? Quem? Jesus? Moisés? Quem mais? Quem? Jacó, que bom, né? Messias. Quem? Messias. Elias. Quem mais? Lucas. João Batista. Ô, João! Quantos personagens bíblicos vêm à nossa mente, não é isso? Não vou perguntar ainda quem se identificou, porque até agora é muito fácil. Porque foram só coisas boas. Então, se eu perguntar, todo mundo vai querer levantar a mão, inclusive eu. Então, iremos partilhar agora sobre as fraquezas. E aí eu vou conversar um pouco sobre um personagem bíblico que é nítido, esse temperamento sanguíneo. As fraquezas do sanguíneo, vamos lá. É agitado e turbulento. É geralmente indisciplinado. Por quê? Porque é um cara que ele está para tudo. Então ele não consegue manter uma disciplina. Ele quer fazer tudo. Sabe quando nós começamos a caminhada? Você aceita tudo. Eu quero estar no grupo hoje, no grupo amanhã, no grupo depois da manhã, na vigília, no ministério X, Y, Z. Eu quero fazer tudo. Aquela vontade. Só que você não consegue manter uma disciplina. E aí, com a maturidade, você começando a controlar esse temperamento, você consegue encontrar o equilíbrio. Porque você quer tudo. E nós não conseguimos ter tudo. E muitas vezes, abre um parênteses aqui, quando nós queremos abraçar tudo da igreja, esquecemos do mais importante, que é a nossa família. Isso sim é o mais importante, família. Depois a gente concilia, mas isso é um processo de maturidade espiritual. Está pronto a correr em toda direção sem analisar o quadro todo, é isso que eu disse, né? Ele está pronto, vai para todo lado, mas ele não analisa. Ele esquece tudo, abandona casa, filho, esposa e vai. Tem uma incrível dificuldade de dizer não. Não consegue dizer não, porque acha que é para Deus. Se é para Deus, eu não posso dizer não, mas calma aí, meu filho, avalia primeiro o quadro geral.
O trabalho em si pode ser para Deus, mas Deus está pedindo para você ir? Então é importante a gente analisar, ter essa vida de oração, maturidade espiritual e conhecer o temperamento. Adora agradar, não conhece suas limitações, é perito em começar as coisas e não terminá-las. Começa muita coisa e não termina. Fiz muito isso, porque achava que era para Deus. Começava tudo com maior vontade, com boa intenção. Um dia o padre disse: olha, de boa intenção, porque por mais que tenha boa intenção, você começa, mas você não consegue terminar. E aí todo mundo começa a olhar para você e falar assim: poxa, você começa e não termina, mas não sabe por que você é movido a isso. É o teu temperamento que faz com que você siga por esse caminho. E por uma imaturidade espiritual, por não conhecer seu temperamento, você acaba fazendo isso, é natural. Por isso esse encontro. Veja só, esse encontro aconteceu em 1986 aqui. 1986. Está acontecendo agora em 2015. Então é importantíssimo isso, conhecer nosso temperamento. Não é observador de horários, não consegue cumprir um horário. Sabe quando você diz assim: esse domingo não chego atrasado na missa. Aí vamos dizer que a missa começa às 19 horas. Você sabe que você gasta 30 minutos para chegar à missa. Então você está pronto. Se eu sair agora, eu chego em tempo à missa. Mas calma aí, eu preciso ver alguma coisa. Porque você já está tão acostumado em chegar atrasado, você arruma mais uma coisa para chegar atrasado. Aí você fala assim: mas eu moro longe. Se um dia eu morar perto da igreja, eu não chegaria atrasado. Aí vai que um dia você começa a morar próximo à igreja. E aí resolve tudo, você continua chegando atrasado. O sanguíneo é assim. Ele tem uma dificuldade imensa em cumprir horários. Eu acho que todo católico é sanguíneo, viu? O grupo de oração começa às 7h30, quando você está começando 8 horas. Tende a se esquecer com certa facilidade de compromissos e decisões que tomou. É fraco em sua vontade. Decide rápido, mas nem sempre mantém a decisão. Não é homem leal e resoluto. É egoísta e cada vez mais tende a falar muito de si mesmo e de suas qualidades e feitos. Possui uma instabilidade emocional, porque ele é muito movido pelo agora. Então todo mundo que é movido pelo agora, ele é muito instável emocionalmente. Porque sabe aquela pessoa que, se o pregador fala um pouco mais alto, ele já se arrepia porque foi de Deus. Porque o barulho emociona. Sabe aquele vendedor que tem a capacidade de fazer a pessoa deixar tudo numa loja? É assim. A mulher chega, e o vendedor sabe que mulher gosta de calçados, e pega uma mulher sanguínea. Então ele pega aquele calçado e fala: imagina você nesse calçado bonito, o seu marido iria adorar. E saiba, ele é o único aqui na cidade, só tem ele. E veja, tem mais um calçado aqui que também é exclusivo, só vem um. E mulher gosta de exclusividade. Se ela for sanguínea, então ela fala: meu filho, desce. Aí rapidamente passa na cabeça dela: o cartão está estourado. Tem problema não, parcela, então vamos comprar. O sanguíneo é muito assim, ele toma decisões assim, sem pensar. Aí está o outro do lado, o colérico ou fleumático. Olha, mas você vai fazer dívida, vai parcelar, mas você vai ter que pagar. Não tem problema, o Brasil deve, Grécia deve, todo mundo deve, então vamos lá. Então é movido muito pelo emocional. E aí nós começamos a aprender a partir desse temperamento. E uma dica para vocês, ou para quem é sanguíneo também, principalmente, quando for comprar, não compre na hora que o vendedor falar contigo. O vendedor mostrou para você as características da televisão, tem isso, tem aquilo, agora a televisão tem tudo, né? Só falta você falar e ela falar com você também. Você achou maravilhosa aquela televisão, não compra na hora, dá uma voltinha.
Depois volta. Isso os psicólogos, economistas ensinam isso. Para não ser movido pelo emocional. Nós vivemos num país, o latino-americano é assim, né? É muito emocional. E compra fácil, e consome fácil. Então, ser controlado financeiramente também é ser um bom cristão, viu, gente? Não é aquele que deve tudo, não. Então o sanguíneo tem que controlar isso. Desanima com facilidade, mesmo sendo um temperamento alegre. Isso se deve à emotividade. Emotivo, instabilidade. Movido pela emoção é a pior coisa que tem. Por isso é uma fraqueza desse temperamento. Pessoas que se apaixonam fácil, vou dar um exemplo aqui, não está aqui, mas consegui ilustrar isso. Tem pessoas que se apaixonam muito fácil, não é isso? E aí se apaixonam não só por pessoa, por coisas também, gente. Tem pessoas que nunca sofreu num relacionamento, não é isso? Se apaixonou, se entregou demais, confiou demais num amigo, por exemplo. Essa pessoa é minha amiga de verdade. Porque a pessoa chegou e mostrou que é uma amiga, e ele muito movido pelo presente, pelo emocional, essa pessoa é minha amiga. Começou a contar tudo para ela. Tem pessoas que não contam nada para Jesus, mas para outra pessoa conta que é uma maravilha. Inclusive foi para falar mal. Aí é que fala mesmo. Então, desanima facilmente, é frustrada facilmente. Por quê? Cria muita expectativa, tudo que é emocional. Mexer emocional aí no meio. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Um dia, João capítulo 6 está falando do corpo e o sangue, que aquele que bebe do seu sangue come da sua carne. E alguns ficaram escandalizados com ele, começaram a deixar ele. Porque muitos seguiam Jesus pelos pães, pelas curas. Eu sei que hoje não tem isso, em muitos países tem, aqui não tem. Aí Jesus começou a falar isso, os judeus acharam aquilo um absurdo e começaram a abandonar. E aí os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram: olha, Senhor, essas palavras são muito duras, tem muitos te deixando. Ele fala: e vocês? O que vocês vão fazer? Ele não passava a mão na cabeça, não tinha esse negócio de emoção com ele. E vocês? O que vocês acham? Uma vez ele perguntou: o que estão falando de mim aí? Ah, isso que aquilo. E vocês? O que você acha que eu sou? É muito assim. Não tem muito de emocionalismo, não. É pai, pum, e acabou. Sente pena de si mesmo. Sabe aquela pessoa que sente pena de si mesmo? Síndrome da autoperseguição. Ou síndrome da perseguição. Todo mundo está me perseguindo. Olha, a pessoa me olhou diferente. O que está acontecendo comigo? Ou se preocupa demais com o que o outro está pensando de você. O que o outro vai pensar de mim se eu falar isso? Se eu fizer isso, o que o outro vai pensar de mim? E agora? E agora? Vive muito em função do que o outro pensa de você. Eu disse isso aqui na quarta-feira, né? Quando você não assume quem você é, você deixa o outro imaginar quem ele quer que você seja. No campo espiritual, o sanguíneo se arrepende inúmeras vezes pelo mesmo pecado. No campo espiritual, o sanguíneo se arrepende inúmeras vezes pelo mesmo pecado. E aí eu quero abrir outro parênteses aqui. O sanguíneo é tentado muitas vezes nessa fraqueza, porque o diabo vai falar bem assim: não confessa de novo isso. Porque você confessa direto. Você vai confessar de novo? Para que você vai confessar se você vai cair de novo? Muita atenção. Lembra que eu disse no início que o inimigo utiliza das fraquezas dos nossos temperamentos para nos levar ao pecado? Aqui é um caso típico. O sanguíneo, ele confessa, ele cai várias vezes no mesmo pecado. E chega uma hora que o inimigo fala: não confessa. Primeiro que o inimigo começa dizendo assim: para que confessar se você pode falar com Deus? Infelizmente católicos pensam assim. Então já começa por aí. Confissão é um sacramento instituído por Jesus Cristo quando ele ressuscitou. A quem perdoar os pecados. Então ele já começa por aí. Então você comete sempre, quando eu falo você, não aqui você, mas o sanguíneo, comete o mesmo pecado várias vezes. O inimigo começa a falar: não confessa de novo. Não confessa porque você vai cometer o mesmo pecado. Não. Eu caí, eu confesso. Eu caí, eu confesso. Caio 1000 vezes eu confesso. É o temperamento mais tendente à lascívia, devido à sua instabilidade emocional. Todos sabem o que é lascívia?
Quem sabe o que é lascívia? Quem sabe o que é lascívia? Ninguém sabe o que é lascívia? Lascívia é o pecado famoso hoje que está em todas as propagandas de cerveja. O que é? O que leva o homem ao pecado da lascívia? A pornografia. Então, é o temperamento mais tendente à lascívia devido à sua instabilidade emocional. E aqui, permita-me ser franco com vocês, uma linguagem muito clara. Tem pessoas que sofrem de uma doença que se chama masturbação, filmes pornográficos, essa instabilidade emocional. Às vezes a pessoa quer ser firme, mas ela tem essa fraqueza. E aí eu volto ao item anterior. Cometeu o pecado, confessa. Deus conhece o seu temperamento, Deus conhece o seu coração e a intenção que está no seu coração. Veja, eu não estou dizendo que você deva pecar, mas estou dizendo que se você pecar, tem um Deus que perdoa. A nossa missão é fuga do pecado, fugir do pecado. Mas estou dizendo que tem alguém aqui que usa a cueca por cima das calças? Não tem nenhum super-homem aqui. Nós somos sujeitos a pecar. E se o nosso temperamento nos levar a pecar, que eu me levante e confesse e fique junto de Deus. E a última fraqueza é de vontade fraca. Agora, eu quero partilhar com vocês um personagem, eu tenho aí mais 55 minutos, brincadeira. Sabe uma pessoa agora, depois disso tudo, que é uma pessoa que vem assim, de prontidão assim, uma pessoa que falava sem pensar no Evangelho. Quem é a pessoa? Pedro. Opa, quem falou aí? Pedro. Tem outros, mas Pedro é aquele que fala na bucha. Pô, Jesus, depois de Jesus, se vocês lerem todo o Evangelho ou todo o Novo Testamento, depois de Jesus, Pedro é aquele mais notório, é aquele que mais aparece em questão de tomar posição em alguma coisa. Jesus perguntava a Pedro, Pô, respondia. Lembra quando Jesus falou da sua morte e Pedro falou que não, jamais. E Jesus falou assim: afasta de mim, Satanás, não foi? E quando Jesus falou que Pedro ia negar ele, Pedro falou o quê? Eu? Negar você? É quando pegaram Jesus que o soldado chegou: e aí, meu irmão, você é amigo do cara? Eu? Não. Então ele era muito movido por isso, pelo momento. Pedro era esse. Eu peguei aqui algumas coisas, algumas passagens que quiseram anotar. Pedro, quando é impulsivo, Mateus 14, sua reação ao ver Jesus andando sobre o mar. Mateus 17, 1 ao 13, sua atitude diante da transfiguração. Ele viu aquele cenário muito bonito, Pedro, Tiago e João na transfiguração. E aí ele fala: Senhor, vou montar tendas para ficar aqui, está tão bom. Jesus falou: não, vamos descer, meu amigo, o negócio ainda não acabou. Pedro era esse. João 18:10, ao reagir à prisão do Senhor, como eu disse para vocês, Pedro era muito assim. Porém, Pedro conhece o seu temperamento. Por quê, meus irmãos? Sabe quando nós conhecemos o nosso temperamento? Quando nós falamos uma coisa e lá na frente nós batemos a cara na parede e falamos: poxa vida, era aquilo mesmo. Geralmente, por isso o sacramento do matrimônio é um presente de Deus, porque Deus ele coloca dois temperamentos totalmente diferentes. Veja, são temperamentos diferentes porque se completam. O marido vai fazer alguma coisa, a mulher fala assim: não faz isso não, amor. Não faço, cara, não faço porque eu sou homem, sou sergipano, cabeça. Aí vou e faço. Daqui a pouco, rapaz, não é que deu daquele jeito que a esposa falou? Você fala: é mesmo. Então você começa a conhecer o seu temperamento. Então você começa a falar: opa, próxima vez escuto mais a minha esposa. Um exemplo claro, a mãe. Quando a mãe fala, a mãe ela tem o poder de conhecer o temperamento dos filhos, que é sobrenatural. Ela não está aqui hoje, né? Sempre fica aqui Nossa Senhora de Fátima. A mãe conhece o nosso temperamento. Eu fico imaginando no céu
O quanto Nossa Senhora fala com Jesus: meu filho, é o temperamento do Hamilton. É assim, ele vai aprender. Ele vai aprender, ele está fazendo isso, mas é o temperamento dele. Porque a mãe tem uma sensibilidade imensa. A mãe olha para o filho e fala assim: fala, o que foi? Esse olhar não me engana. Pode contar. Conhece, porque o nosso temperamento nos denuncia, porque o nosso olhar nos denuncia, porque o olhar vem do nosso temperamento. Lembra quando João falou de personalidade? A personalidade ou persona do grego é a máscara, porque nós criamos máscaras para camuflar o nosso temperamento. E aí muitos cristãos de máscara enganam por um certo período, mas o temperamento mostra. O olho, vejam, a máscara só tem um orifício, não é? O olho, porque no olho não se cria personalidade. O olho mostra o seu temperamento. Então a mãe olha para o seu olhar e fala: conta, o que foi que aconteceu? Só entende isso quem é pai e é mãe, né? Mas veja, o temperamento é isso. Então Pedro agora, cheio do Espírito Santo, é outro homem. O temperamento mudou? Não, está lá o temperamento de Pedro. Só que agora é um temperamento moldado. Então só duas passagens assim para um melzinho para amanhã. Atos 1,15 diz assim, não diz, né? Mostra um homem que era iletrado, porque Pedro era pescador, um homem que vivia só para a pesca, era um homem iletrado, torna-se um grande pregador do Evangelho. 2 Pedro 3,15 mostra a maturidade de Pedro. Lá na Epístola de São Pedro, se você ler, você vê um homem maduro na fé. Tanto que eu comecei esse aprofundamento lendo uma passagem de Pedro, propositalmente, porque Pedro vai dizer assim: por este motivo, esforçai-vos quanto possível por unir a vossa fé à virtude, à ciência, a ciência à temperança, a temperança à paciência, a paciência à piedade, a piedade o amor fraterno, e o amor fraterno à caridade. Pedro entende que um temperamento sem a fé, sem as coisas que vêm do alto, o homem é movido como uma folha solta. Ele é movido instintivamente, ou seja, o lado animal do homem vai sobressair porque ele é o tempo todo movido pelo seu temperamento. Porém, unido o que é humano com o que é divino, encontra o equilíbrio, a maturidade da fé, o conhecimento do temperamento. E a partir desse conhecimento do meu temperamento, começo a compreender o outro. Viver em comunidade é isso. O relacionamento dentro de casa é isso. Passa pelo autoconhecimento, pelo entendimento do outro. Por que o outro toma essa atitude quando eu falo dessa maneira? Por que quando minha esposa fala isso, eu não gosto? Eu preciso descobrir isso. Por que quando eu falo isso, a minha esposa não gosta? Conhecer o temperamento do outro. E aí, a partir dessa prática do lar, viver em comunidade. Tem pessoas que têm dificuldade em viver em comunidade porque não conseguem lidar com o temperamento do outro. Tem pessoas que não conseguem ter amigos, tem pessoas que não conseguem arrumar um namorado ou namorada, muito menos casar, porque ainda não encontrou, não conheceu o seu temperamento, muito menos vai entender o do outro. Amém? Amém. Então agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o temperamento que eu falei? Se não soubesse também, né? Uma pessoa que foi citada aqui que tem esse temperamento. Uma virtude desse temperamento. Uma virtude desse temperamento. Porque sanguíneo é uma pessoa como? Qual é a virtude? Alegre. O que mais? Direto. Disponível. Carismática. Que não desiste fácil. O que mais? Disponível. Hã? Sincero. Caridoso. Oi? Otimista, solidário. Agora algumas fraquezas desse temperamento. Oi? Violento, desobediente, agitado, indisciplinado, se apaixona fácil. Então veja. Oi? Esquece fácil. Então, que bom que vocês lembram aí de algumas virtudes e algumas fraquezas.
Então, as maiores necessidades espirituais básicas dos sanguíneos são abstinência e autocontrole, paciência, fé, paz e bondade. E uma única coisa, sabe o que é? Amanhã vocês vão saber. Eu não posso contar agora. Amanhã, no final desse encontro, eu até risquei aqui, não quero falar para vocês. Tem uma coisa. A abstinência, o autocontrole, paciência, fé, paz, bondade e o principal que eu não posso contar. Então amanhã, não percam, continue esse encontro. Mesmo quem veio só para a cura e libertação, a cura e libertação continua amanhã. Porque estar na presença do Senhor é cura e libertação, meu irmão. Não existe, eu vou para um lugar de cura e libertação, vou para a missa disso. Não, presença de Deus é cura. Eucaristia é cura. Estou na presença do Senhor é cura. Então a cura continua. Conhecimento, amém. E veja, nós alcançamos a nossa maturidade espiritual quando nós saímos da superfície e começamos a mergulhar em águas mais profundas. Ou seja, conhecer de fato o Deus que eu sirvo, a igreja que eu sirvo e a mãe que eu tenho. Sem isso, irmãos, de nada vale. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desde já quero agradecer a presença de todos, a boa vontade. Muito, muito obrigada por fazer parte desse programa. E eu conto com você. Uma próxima edição estaremos juntinhos. Eu acredito que você tenha gostado. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês.